Salve vivas! Este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias. Tudo posso naquele que me fortalece. Nesta edição você verá: ministro Gilmar Mendes determina processo de conciliação de áreas indígenas. Governo acredita em turismo sustentável para regiões do litoral paranaense. Governo ainda adia projeto que deveria estar no Congresso. A porta de entrada está aberta, afirma presidente do Sebrae. O que foi gasto no cartão cooperativo da primeira-dama, a senhora Janja da Silva, só poderá ser visto daqui a 100 anos. Ponte de Guaratuba vai melhorar a fauna na região. Ainda tem o futebol Alegria do Povo, comentário forte, depoimento e só notícia verdade após o intervalo. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A hidroponia é a ciência de cultivar plantas sem o uso do solo. Para isso, as raízes recebem uma solução nutritiva que contém o essencial ao desenvolvimento da planta. Realizada através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte, a hidroponia é um avanço científico que permite ao agricultor um controle diferenciado da sua produção. Quer modernizar seus processos? Utilize a hidroponia para cultivar plantas sem uso do solo, através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Esse jornal sempre dá destaque para alguma notícia. E hoje apresentamos esta que, logicamente, merece reflexão. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu determinar a instauração de um processo de conciliação envolvendo as ações sobre o marco temporal para demarcação de terras indígenas. Com a decisão, as ações que tratam da questão devem ser suspensas até a decisão final da Corte. As partes envolvidas terão 30 dias para apresentar proposta de conciliação. Mendes é relator das ações protocoladas pelo PL, PP e também pelo Republicanos. Para o quê? Para manter a validade do projeto de lei que reconheceu o marco e de processos nos quais entidades que representam os indígenas e partidos governistas contestam a constitucionalidade da tese. Pela tese do marco temporal, os indígenas somente têm direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, ou que estavam em disputa judicial na época. O que precisamos esclarecer é informar a todos que, muito antes de Cabral aportar em nossas terras, os índios eram os que aqui viviam. Logicamente que todos têm consciência que precisamos ordenar qualquer desenvolvimento. Isso sem eliminar a nação Tupi-Guarani, que sempre foi os guardiãs de todo o Brasil. Em verdade, eu vos digo, maldita será a nação que não tem esse conhecimento e esse reconhecimento. Maldita será a nação em que os seus governantes não respeitem o seu povo. Todos necessitam de desenvolvimento. Infelizmente, os povos indígenas no Brasil não têm direito sequer a plantar em suas terras. Não se assustem. Isso é lei. Vou perguntar se existiu, se existe ou se existirá alguém que venha reparar esse erro, que continuam a aplicar aos índios desta terra
injustiça. Precisamos que acreditem que todo dia é dia de índio. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. O governo adia o envio ao Congresso Nacional de um dos projetos de lei complementar que regulamentam a reforma tributária, anunciou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Por falta de tempo, o processo que trata do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e de questões administrativas, deverá ser enviado na próxima semana. O Comitê Gestor será um órgão com representação dos estados e municípios, que vão se encarregar de fixar as alíquotas do IBC, imposto a ser administrado pelos governos locais. O projeto que trata do assunto é mais simples que o texto a ser enviado, que vai abranger toda a sua regulamentação de todos os tributos sobre o consumo, informou Haddad. O processo tem quase 200 páginas. O governo do estado e o Airbnb lançaram a Rota do Turismo Sustentável, Coração da Mata Atlântica, Segredos do Paraná. O roteiro foi apresentado pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior a diretores da empresa e vai contar com uma página especial dentro da plataforma da Airbnb para promover viagens que valorizam a cultura e a economia das comunidades locais nas áreas do bioma. Isso no litoral do Paraná. Localizado no maior remanescente de Mata Atlântica do Brasil. A rota vai passar pelos municípios de Morretes, Antonina e Guaraqueçaba, valorizando empreendedorismo sustentável e destinos turísticos, com caminhos do Itupava, o Pico do Paraná, o Parque Estadual Pico do Marumbi, a Ilha de Superagui, além de empreendimentos e espaços em toda a região do litoral do Paraná. O programa Acredita busca reestruturar o mercado de crédito do país, ao oferecer novas possibilidades para autônomos e pequenos empreendedores. Décio Lima, presidente do Sebrae, explica que a entidade irá atuar como uma porta de entrada ao mercado financeiro para o empreendedor. O Sebrae entra em um outro patamar. Nós estamos oferecendo, nesse momento, um fundo garantidor, que é o maior da história do setor. Lima afirma também que a entidade apresentou 2 bilhões para o Fundo Garantidor de Crédito do Acredita, com as renegociações de dívidas, e a expectativa do Sebrae é que sejam viabilizados até 30 bilhões de reais em créditos para MEIs, micro e pequenas empresas ao longo dos próximos 3 anos. Lima reforça também que um dos objetivos do programa é trazer o empreendedor da informabilidade para o quê? Para a realidade. Abrir as portas do sistema financeiro com a garantia de crédito para esse setor, e isso
vai impulsionar ainda mais a economia do nosso país. A porta, portanto, é o Sebrae. Os atrativos turísticos do Paraná foram apresentados a mais de 3,4 mil agentes de viagens de todo o país, número destacado pelo Viagem Paraná, vinculado à Secretaria Estadual do Turismo, no Dia Nacional do Agente de Viagens, comemorado na última segunda-feira, dia 22. A primeira vez que profissionais de grandes operadoras do setor são capacitados para ofertar pacotes paranaenses. A estratégia de aproximação com os profissionais do trade foi adotada nesse ano com a participação da Setur e também do Viagem Paraná em convenções e formatours, que são roteiros promovidos para o quê? Para familiarizar as empresas de turismo e apresentar a elas os produtos e serviços do Paraná. Estamos vivendo um momento histórico, marcado pela volta das convenções e grandes operadoras de turismo do Estado no Paraná. A afirmação é do secretário de Turismo, Márcio Nunes. A nota é do jornal Impacto. Durante a campanha presidencial de 2022, mais precisamente em junho, Lula prometeu o seguinte: é uma coisa que nós vamos ter que fazer. Um decreto, uma revolução desse sigilo que Bolsonaro está criando para defender os amigos. O Estadão revelou que, em seu primeiro ano de governo, o Lula negou praticamente o mesmo número de pedidos de informações que o antecessor do último ano de gestão. Segundo o jornal, o governo Lula negou 1.339 pedidos de informações em 2023, sobre a justificativa de que as solicitações tocariam em dados pessoais. Entre as informações colocadas em sigilo centenário pela gestão Lula estão a agenda da primeira-dama, de Rosângela da Silva, a Janja, portanto, comunicações diplomáticas sobre o ex-jogador Robinho e a lista dos militares do batalhão da Guarda Presidencial que estavam de plantão durante o ataque à Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023. Em janeiro de 2023, o governo levantou sigilo sobre visitas recebidas pela ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, no Palácio do Planalto e Alvorada. Agora, Lula mantém em segredo as visitas recebidas pela primeira-dama Janja da Silva na residência oficial e no Palácio do Planalto. Isso quer nos dizer, promessas de políticos são o quê? São palavras, nada além de palavras. Não tem valor. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta após o intervalo. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na cidade de Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. A Associação dos Servidores Públicos do Paraná, SPP, apresenta seus espaços para muito lazer e bem viver. São Mateus do Sul, Antonina, Maringá, Caiobá, Ponta Grossa, Curitiba, Matinhos e Piraquara. Quem usa a SPP sabe dos inúmeros benefícios. Empréstimos com juros baixos, farmácias com preço de custo,
agências de viagens e todos sabem, a Associação dos Servidores Públicos do Paraná são beneficiados com descontos especiais. Serviços, produtos, saúde, bem-estar, educação e os destaques para convênios, farmácias, empréstimos, assessoria jurídica, auxílio funeral, academias e muito espaço para festas, aniversários, casamentos, reuniões e confraternizações. A Associação dos Servidores Públicos do Paraná é isso tudo e sempre com respeito, atenção e muita transparência de sua diretoria. Isso são dedicações especiais para as famílias paranaenses. A SPP com Justiça e Trabalho. O futuro de quase 8 milhões de alunos atualmente matriculados no ensino médio está em discussão no Senado. A Comissão de Educação e Cultura começa a analisar o projeto de lei para a reforma do novo ensino médio, aprovado em março pela Câmara dos Deputados. Depois de passar pela CE, o texto seguirá para votação no plenário. Uma das principais mudanças trazidas pelo projeto é a recomposição da carga horária da forma geral básica, que vinha sendo reivindicada por especialistas e movimentos ligados à educação. A carga mínima na formação geral, que na regra atual é de 1,8 mil horas, é alterada pela proposta para 2.000,4 horas. Somados aos 3 anos, o projeto elaborado pelo Executivo é uma alternativa apresentada pelo governo para substituir o novo ensino médio. A reforma que levou ao novo ensino médio foi definida em 2017, durante o governo Michel Temer, por meio da medida provisória. E as novas regras só começaram a ser aplicadas em 2022 para parte dos alunos. Desde a aprovação, as mudanças vêm sendo criticadas pela comunidade escolar e por entidades da área, o que levou o Ministério da Educação a suspender a aplicação do modelo em 2023 para a revisão das normas. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou parecer favorável ao projeto de lei que protege a cadeia produtiva do leite no Estado. A proposta encaminhada pelo Poder Executivo altera a Lei 13.212 e acaba com a isenção do ICMS concedida a estabelecimentos que importam leite em pó e queijo mussarela. Por causa do benefício, em vez de produzir, empresas estavam importando, principalmente de países do Mercosul, como Argentina, Uruguai e Paraguai. Isso criava uma concorrência injusta e poderia levar ao encerramento da produção de leite e queijo em milhares de propriedades paranaenses. É um projeto realmente muito importante e a gente reconhece essa ação do governo do estado, justamente para sustentar uma das mais importantes cadeias que a gente tem. Destaca o deputado estadual Tiago Amaral, presidente da CCJ. A Compagás, Companhia Paranaense de Gás, anunciou seu plano de distribuir biometano por meio das suas redes de gás canalizado. A meta da empresa paranaense é inserir até 15% de gás renovável no portfólio de suprimento e disponibilizar ao mercado consumidor até 2026. O objetivo é integrar a rede de distribuição às principais áreas produtoras de biometano, para viabilizar o escoamento deste combustível por meio de dutos, ampliando seu uso.
O CEO da Compagás, Rafael Lamassa Júnior, explica que a iniciativa faz parte da estratégia da companhia de transformação da sua matriz energética, favorecendo o aumento da distribuição do biometano, uma energia limpa e 100% renovável. A estratégia está no desenvolvimento de um mercado sustentável e eficiente com energia limpa. Nossa meta corresponde ao volume de cerca de 100 mil metros cúbicos por dia de biometano, a serem distribuídos no Paraná, afirma ele. O Jornal Verdade, da agência CWD de Notícias, volta após o intervalo. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O presidente da Sociedade Paranaense de Nefrologia, Paulo Henrique Fraxino, participou do grande expediente na sessão plenária da Assembleia Legislativa, onde fez um alerta. O médico falou sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce da doença renal crônica, um mal silencioso que pode acometer cerca de 20 milhões de brasileiros e 1,2 milhão de paranaenses. Estima-se que 850 milhões de pessoas em todo o mundo têm algum tipo de doença renal. A preocupação apontada pelo palestrante, Dr. Paulo, é de que a doença renal crônica não apresenta sintomas significativos ou específicos nos estágios iniciais. Por isso, o diagnóstico precoce, através de exame de creatinina, controla ou retarda a progressão. Os exames são fundamentais. Durante a elaboração dos estudos ambientais da nova ponte de Guaratuba, no litoral, pesquisadores observaram que ela deve trazer grandes benefícios para a fauna marinha local, recuperando um ecossistema prejudicado por anos e anos pelo tráfego intenso de ferry-boat e também de balsas, inclusive com o retorno de fauna para a Bahia. A obra é administrada pelo Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná, autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística, representando um investimento na ordem de 386.939.000 reais. Assim que estiver concluída, a ponte de Guaratuba vai substituir a travessia por ferry-boat, que é a principal fonte de ruído antropogênico criado por atividades humanas subaquático nesta baía, considerado por estudiosos um fator negativo e de grande relevância ao comportamento de cetáceos, grupo de animais formado por golfinhos, botos e baleias. O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou que o governo registrou seu terceiro superávit mensal consecutivo. Em pronunciamento à nação, o presidente disse que o excedente fiscal financeiro foi de cerca de 275 bilhões de pesos em março. Durante sua fala, Milei afirmou que o resultado alcançado representa 0,2% do produto interno bruto do país no período, sendo o primeiro superávit trimestral desde o ano de 2008. Um marco que deve deixar todos nós orgulhosos com o país, em particular, dada a herança que herdamos. O excedente fiscal, que parece simplesmente uma definição técnica, que não faz diferença na vida dos argentinos, não é, nem mais ou menos, do que o único ponto de partida para terminar de uma vez com o inferno inflacionário que vive a Argentina, disse o presidente. Chegando a alegria do povo, o futebol. Alô, Johnny, boa noite. Boa noite, Zé.
Boa noite, Biro, boa noite a todos. Meu Deus do céu, Zé, você já viu um jogo tão ruim como esse Danúbio e Atlético? O Atlético venceu, para quem gosta do resultado, valeu. O jogo foi ruim, você sofreu muito, Zé? Sofrimento é pouco. Para um apaixonado por futebol como sou, assistir uma ruindade como esta de times profissionais numa competição internacional é algo inaceitável. Vergonhoso o que fizeram Atlético Paranaense e Danúbio. Um time pior do que o outro. O Atlético Paranaense achou um gol ainda no primeiro tempo e depois deste gol nada produziu. Erros de passes seguidos, lançamentos fora do comum, lançamentos errados a todo momento, a toda hora, mau posicionamento das equipes em campo, demasiados toques para o lado e para trás. Enfim, um antifutebol. E o resultado, 1-0 para o Atlético, os 3 pontos, um prêmio, um grande prêmio para o rubro-negro, porque ele não merecia ganhar, como também o outro não merecia ganhar. Que jogo? Não houve jogo. 0-0 seria muito. O Zé, o Curitiba tem aí mais jogadores no DM, Arilson foi pro departamento médico, o Fran Sérgio tentou voltar e se lesionou de novo, o Jean Pedroso está no DM, o Thalisson, 2 zagueiros, em contrapartida, o Jean Meurer e o Seba Gomes, mais o Johnny, lateral da direita, e o Iago Ferreira, meio atacante, podem participar do jogo de domingo. Vamos aguardar aí o pronunciamento do comando técnico do Curitiba com relação à formação. Me parece que o Arilson, o jogador que veio do Maringá, entrou no seu lugar e fez um bom jogo. Acho que tem o substituto à altura, o Arilson. E o Curitiba fez um péssimo primeiro tempo e um bom segundo tempo, um time dedicado, competitivo e conseguiu um bom resultado fora de casa empatando. Agora em casa contra o Brusque. E prestem atenção, este time do Brusque é bom barbaridade. O assisti e ganhou ao natural de 3-1 do Mirassol. Beleza, falamos amanhã do seu Paraná que está trazendo o Renatinho. O craque no passado está voltando para o Paraná. Tá combinado, Zé? Combinado, muito grato, até outra. Boa noite, Johnny. A notícia que nos faz bem. Um homem tomou um remédio experimental que reverte a leucemia em apenas 6 meses. A droga conseguiu eliminar os sinais do câncer no corpo dele. Joe Murphy, de 59 anos, havia sido desenganado pelos médicos. Disseram que ele teria apenas meses de vida. Antes de participar dos testes com a pílula pioneira, natural de Home Grand Manchester, na Inglaterra, portanto, ele é o segundo paciente no mundo que recebeu o tratamento com a pílula NX da The Christian NHS Foundation Trust, e diz que isso o trouxe de volta do abismo. O ex-gerente de bar foi diagnosticado com uma forma agressiva de leucemia linfocítica e crônica, isso em 2015, que recentemente se espalhou para o líquido espinhal e o cérebro. Mas hoje, depois do medicamento pioneiro, os testes quase não mostram evidências da doença. O NX 5.948, desenvolvido pela empresa farmacêutica Neurix Therapeutics, com sede em São Francisco, fez parte de uma nova classe de tratamentos para câncer do sangue, conhecidos como degradadores, e é muito importante e eficaz. A doutora Emma Shirley, hematologista consultora do The Christian, disse que o resultado final do ensaio pode ser o avanço mais promissor que procurávamos no tratamento do LSC, o câncer. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta sempre porque Deus quer.
Se você quiser melhorar a sua vida, faça assim: falar com todos, andar com poucos e confiar somente em Deus. Shalom, irmão.